Se você é uma empresa, um negócio e atualmente não está no Google Ads, é o mesmo que você chegar para mim e dizer, cara, a minha empresa ela não existe ou ela vai passar a não existir em 2025. Porque de longe, o Google é a maior ferramenta e melhor ferramenta que nós temos para alcançar clientes ativos, onde o Google conecta pessoas certas no momento certo para comprar aquilo que nós ou você oferta. Então imagina, você é uma baita empresa que tem um baita potencial, mas por não estar no Google pode estar perdendo muitas e muitas oportunidades e o seu concorrente que está aí do seu lado está anunciando no Google e vendendo muito mais que você. E aí você deve estar se perguntando, cara, o Google não é só para quem vende online? Muito pelo contrário, o Google de fato ele é uma ferramenta excelente para quem vende online, mas também é uma ferramenta excepcional e indispensável se você quer fazer com que aquela pessoa saia da sua casa e vá até o seu local comprar de você, consumir ali o que você tem para entregar. Seja um produto, seja um serviço, seja o que for, o Google tem a solução perfeita para você. Olá, eu me chamo Breno Jesus, sou especialista em Google Ads e eu tenho dois avisos para você. Se você procura por uma consultoria de um especialista certificado pelo Google Ads que procura ali escalar as suas campanhas e o seu negócio, eu estou deixando meu e-mail aqui na descrição para que você entre em contato e a gente converse, tá? O segundo ponto é que se você é iniciante, nem conta ainda tem no Google Ads, eu recomendo assistir esse vídeo aqui, onde eu deixo um passo a passo, tá? Atualizado para que você crie e configure a sua conta e tenha um melhor aproveitamento desse vídeo. É bem provável que alguns de vocês, quando entrar aqui na conta de vocês, já vai entrar diretamente nesse painelzinho aqui. Uma hora ou outra eles podem estar um pouco diferente, mas não vai mudar muita coisa, tá? Então, seguinte, para que a gente possa criar ali as nossas campanhas, e aí só dando um entendimento claro aqui para vocês, como que funciona a arquitetura aqui das campanhas, né? Às vezes alguém pode falar campanha, outro anúncio, outro grupo de anúncio, porque todos eles basicamente quer dizer ali, entre aspas, a mesma coisa. E a arquitetura funciona da seguinte maneira. Nós temos uma campanha, essa campanha ela comporta um grupo de anúncio ou vários grupos de anúncio, e dentro desse grupo ou desses grupos de anúncio, nós temos anúncios e anúncios, tá? Nós temos essa possibilidade aí de criar, e o que é que vai delimitar isso é a nossa verba e também a estratégia que nós vamos ter para vender ali os nossos produtos ou serviços. Então, vamos lá. Como eu falei, alguns de vocês podem entrar já direto nessa tela e aí a gente tem aqui um botão bem claro, né, para mostrar aqui para a gente criar uma nova campanha. Caso de vocês tenha entrado já direto nessa tela aqui, não se preocupe também, tá? Vocês podem clicar aqui no maisinho azul ou no botão criar campanha aqui embaixo que vai funcionar também. Show de bola. E aí, como que funciona essa criação de campanha aqui dentro do Google? É como se fosse ali um diálogo. O Google é uma máquina, mas ele vai se comportar como se fosse uma pessoa, onde ele vai perguntando ali coisas do seu negócio, tá? Para que você forneça essas informações e assim monte ali o melhor anúncio, tá bom? Então vamos lá. Clicando aqui em nova campanha, ele vai nos redirecionar para o seguinte. Ele vai pedir aqui para a gente falar um pouco mais sobre a nossa empresa. No de vocês é provável que não apareça, mas se aparecer é só preencher, não tem problema nenhum. E aí a gente pode pular e nós já vamos direto aqui às perguntas, né, que ele faz desse diálogo. E aí nós podemos ver que é bem intuitivo. E aqui ele já inicia perguntando o seguinte: qual que é o objetivo da sua campanha? É vendas, é leads, é tráfego, é promoção de app, reconhecimento e consideração, é visita à loja local ou é uma campanha sem meta, você ainda não sabe? Bom, para você que é iniciante, deve estar um pouco perdido com isso aqui. Mesmo ele sendo um pouco autoexplicativo, eu vou dar aqui um entendimento claro, tá bom? Sobre pelo menos os 3 primeiros casos aqui, que são os mais utilizados.
Então, vamos lá. O primeiro, ele fala aqui que é de vendas. E, como o próprio nome já diz, já é bem sugestivo, é para quem ali, de fato, tem um e-commerce ou vende alguma coisa através do site. E aí, perceba bem, quando eu digo vende algo através do site, não é que você coloca ali um formulário ou um botão de WhatsApp e a pessoa vai até você e compra. É quando, de fato, a pessoa só clica no botãozinho, abre uma tela ali dentro do site mesmo e ela compra, tá? O chamado venda direta. Show de bola. O próximo são os leads, né? As oportunidades. Ou seja, você quer criar uma campanha ali com o objetivo de atrair mais leads, né? Mais oportunidades ali que realizam conversões dentro do seu site. É muito bom para quem é prestador de serviço, né? Que precisa ali encher o comercial. Então é bem interessante. E também temos o tráfego do site, que ele diz aqui: fazer com que as pessoas certas acessem o seu site. E o que é esse objetivo em si, tá? Aqui de tráfego do site. Ele basicamente vai dizer o seguinte: cara, a gente vai mandar o máximo de tráfego que a gente conseguir, esse é o objetivo que você quer, porém que essas pessoas sejam certas. Só que aí, só um disclaimer, tá? Se você escolher aqui reconhecimento e consideração, visita de loja, leads, venda, mesmo que o seu negócio não seja isso, não precisa se preocupar, porque esse primeiro objetivo aqui, ele não vai determinar ali basicamente nada na sua campanha. O que ele vai fazer é dar um direcionamento de recomendações ou aplicações que você precisa fazer posteriormente dentro daquele objetivo que você fez. Se você está iniciando agora no Google, eu recomendo bem forte que você inicie com o tráfego do site, tá? Show de bola. Então, a gente pode rolar um pouquinho aqui e aí ele pede para a gente escolher um tipo de campanha. Nesse tipo de campanha, aqui também pode confundir um pouco vocês, porque ele dá várias e várias opções. E aí, passando aqui um pouco em cima dessas campanhas, né, dessas tipos de campanha que ele oferece, nós temos a campanha de pesquisa, a de PMax, né, ou Performance Max, geração de demanda, rede de display, shopping e vídeo. E aí, explicando bem simples aqui cada uma. Vídeo é praticamente YouTube, tá? Shopping é para quem tem ali o e-commerce realmente e vai vender produtos através dali, tá bom? Temos a rede de display, que é basicamente a rede de imagens, onde a gente cria ali uns criativos e ele exibe nos sites parceiros, no YouTube também, ou aonde der para exibir imagens dentro do Google. A geração de demanda ela engloba 3 redes, tá? Que no caso é YouTube, Discover e Gmail. E aí você deve estar se perguntando, cara, o que é Discover? Lembra ali no celular, quando você vai pesquisar alguma coisa, abre o seu navegador e já tem uma telinha com um feedzinho de notícias? Então, ali é a Discover, tá? Aqui nós temos a PMax, que ela engloba todas essas redes aqui em uma só. E temos também a pesquisa, tá? A campanha de pesquisa. Essa campanha ela é o carro-chefe do Google, é a campanha mais forte, não tem nenhuma para bater de frente quando a gente fala ele de iniciar uma campanha, tá? E é por ela que a gente vai, de fato, começar. Beleza. Aí você deve estar se perguntando, cara, eu nunca vi essa rede de pesquisa no Google, é alguma coisa nova? Como é que é? Não, é uma rede simples que você usa toda hora. Vou até abrir aqui uma nova guia para te mostrar. Então eu estou aqui no Google e aí eu vou pesquisar aqui o seguinte, né? Vou pesquisar notebook, por exemplo, notebook. Legal, pesquisei aqui notebook e aqui percebo que já apareceu 2 tipos de resultado de pesquisa aqui para mim. Apareceu o resultado de pesquisa, porque eu vim no buscador e pesquisei, e também de shopping, que são esses produtinhos aqui em cima, beleza? Então, voltando aqui para a nossa criação, nós vamos selecionar a campanha de pesquisa. Beleza. Aqui embaixo, ele vai pedir para a gente selecionar como que você quer alcançar a sua meta. E aí ele vai pedir para colocar o site. Não precisa se preocupar com isso, não precisa colocar o site aqui, porque ele vai só sugerir algumas coisas ali para que você incremente dentro do seu anúncio, tá bom?
Então, nós vamos continuar aqui a criação da nossa campanha. Beleza, clicando em continuar, nós vimos aqui que ele pede para escolher a meta de conversão do site. E aí ele já nos fornece aqui visualização de página. Se você é iniciante, é bem provável que você tenha ficado assustado. Poxa, não entendo o que é meta, o que é meta de conversão, eu só quero criar minha campanha e vender. Cara, não precisa se preocupar com isso, tá? Nesse momento. É uma coisa que não vai surtir efeito agora para você, mas lembre, metas de conversão, ela alimenta a inteligência da sua campanha. Mas como agora o objetivo é falar sobre a criação e você ter resultado, nesse momento a gente não precisa nem selecionar ela, tá bom? Então vamos lá. Então aqui ele já fornece para a gente, né, após aqui as metas, o nome da campanha. Esse nome da campanha, ele não vai influenciar também como as pessoas veem ali o seu anúncio, algo do tipo. É basicamente só para você se situar e achar aquela campanha e saber o que diz aquela campanha. Então imagina que você, vou colocar aqui um nicho comum, você é um prestador de serviço, por exemplo, de elétrica. Pronto, especifiquei. E aí, o que eu gosto sempre de fazer aqui nas minhas campanhas? Eu gosto sempre de começar pelo nome da empresa, tá? Então, ou o nome da empresa ou o nome da agência. Coloco o objetivo daquela campanha. Se o objetivo é alcançar leads, é alcançar pessoas ali, cliques no site, eu coloco o nome aqui. Então, pode ser cliques ou melhor, leads, porque é um prestador de serviço, tá? E aí eu coloco o tipo da prestação de serviço ou o tipo daquela campanha. Se é um serviço de eletricista 24 horas, eu venho e coloco eletricista, tá? Tá um pouquinho difícil aqui de digitar. Eletricista 24 horas, tá? Pode colocar assim, pode dar o nome que você desejar. E aí nós vamos continuar. Ó, aqui ele pediu para mim de fato selecionar a meta. Pode selecionar, não tem problema nenhum, tá bom? E ao selecionar, acabou que ele gerou aqui para a gente um novo balãozinho, né? Para a gente ativar as conversões otimizadas na sua conta. Como eu disse, nesse momento não é interessante a gente se atentar a isso, tá? Mas eu vou dar uma explicação bem breve aqui para vocês. Conversões otimizadas é basicamente quando a gente captura informações sensíveis do usuário, como nome, e-mail e telefone, e aí a gente precisa passar essas informações para o Google de forma otimizada, a fim de que ele também otimize aí a nossa campanha, a nossa conta, tá bom? Como aqui é só um evento de visualização de páginas, pode desmarcar e lá na frente, em outra aula, eu mostro para vocês ali como configurar as suas metas de conversão, que inclusive tem até vídeo no canal, é só acessar aí que vocês vão conseguir visualizar, tá bom? Então vamos lá. Clicando em continuar, nós vamos direto aqui para a configuração da campanha. E aqui é mais simples ainda do que aquele ponto que nós estávamos. E aí ele pede para a gente escolher aqui o lance. O que seria esse lance que o Google pede para a gente colocar, né? Esse lance, eles geralmente são qualificados, né, por lances inteligentes, que é o seguinte: quando a gente fala aqui, ó, o Google pergunta para a gente em qual métrica você quer focar, e a gente fala, cara, eu quero focar em conversões. A primeiro momento é interessante, tá? A gente colocar aqui conversões. Só que a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala que a gente quer atrair conversões, o Google precisa buscar de alguma forma um histórico de conversões para ele trazer algo semelhante àquilo. Se nós não temos, nós estamos iniciando, não é interessante a gente atuar aqui com o nosso modelo de conversões, nem valor da conversão, porque valor da conversão é só para e-commerce, basicamente, ou se você vende um produto que tem um preço travado, tá bom? E o ideal é que a gente comece com cliques. Por quê? O clique, ele não é uma estratégia de lance inteligente, né? Ela é uma estratégia de lance automático, onde a gente consegue atrair cliques, atrair tráfego para o nosso site, atrair, sim, conversões, e aí nós irmos filtrando e só depois que a gente tiver certeza da inteligência que a conta adquiriu, nós mudamos ali para conversões, tá bom?
Então, nós vamos clicar aqui em clique e aí ele pede o seguinte, definir um limite de lance máximo de custo por clique. O que seria isso? Quando a gente clica na caixinha, ele exibe aqui um balãozinho, né, para a gente determinar um valor máximo que a gente quer pagar. E aí vamos supor, eu sou ali do nicho de eletricista e eu sei que a palavra eletricista 24 horas ela custa R$3, né? O mercado paga ali até R$3 para ela. Então, se eu não quero pagar mais do que R$3, eu posso vir e delimitar aqui que eu quero pagar R$3. Agora, se eu falo, poxa, eu tenho uma verbinha a mais, vai ser interessante eu colocar aqui R$3,50 para os meus concorrentes não ficar ganhando aqui de mim. Então, eu aceito pagar até R$3,50. Eu acho que é interessante, tá bom? Eu acredito de verdade que é interessante você definir um limite de lance máximo do custo por clique, tá bom? Desde que você tenha conhecimento real do valor daquela palavra, tá bom? Caso você não tenha, pode deixar um período sem e aí depois você pode ir lá nas configurações e marcar aqui de novo, tá bom? Não precisa se preocupar em primeiro momento também em colocar ou não, porque depois a gente consegue inserir esse valor e limitar o nosso orçamento ali e dizer para o Google, cara, mais do que isso eu não estou disposto a pagar. E aí ele não traz esses cliques mais do que o valor que a gente estipula, tá bom? Então, show de bola. Aqui eu vou colocar 3,50 mesmo, normal. Opa, ficou 350. E aí, beleza. Aqui ele pede para a gente marcar uma caixinha ou não sobre dar lances novos para clientes, né? Perdão, dar lances apenas para novos clientes. Isso aqui não é interessante, nem funciona tão bem assim e não marca, tá bom? Não é tão legal assim. Pode deixar assim e marcar. Show de bola. Clicando ali em continuar, nós vamos aqui para as configurações de fato agora da campanha, né? Para que a gente alcance a pessoa certa e defina as principais configurações da campanha. E aqui ele já pede o seguinte, para que a gente olhe, né, para as redes de parceiro ali, de pesquisa do Google e rede de display. E aí ele fala aqui que é recomendado e já vem até marcado, tá bom? A princípio, quando você lê aqui, parece ser interessante, né? Você fala, poxa, vou aparecer em mais canais e nem vou ter que pagar por isso. Só que na prática não é bem assim, porque imagina, o cara que está ali navegando num site, que ele está ali lendo uma notícia, vendo um blog, algo do tipo, ele está num momento diferente, ele não está querendo comprar ou pedir, fazer uma cotação de alguma coisa. Ele está querendo ler a notícia dele. Muito provável é que ele veja o seu anúncio e nem se importe, ele continue lendo ali tranquilamente. Então essas duas caixinhas pode desmarcar, não tem problema nenhum, tá bom? Depois o Google até fica pedindo para marcar de novo, mas pode confiar, não faz sentido aqui para a gente, tanto aqui na rede de pesquisa de parceiro, também na rede de display, tá bom? Não precisa marcar. Se caso você tenha ali um criativo, algo que seja interessante, ao invés de selecionar aqui, você cria uma campanha separada só para display, tá bom? Show de bola. Descendo um pouco aqui, aí a gente chega num ponto chave da conta. Agora, a partir de agora, a gente começa a, de fato, ter ali alguns pontos bem interessantes, tá bom? Veja bem, se você é um prestador de serviço, como eu coloquei aqui de exemplo, né? E eu tenho ali uma área marcada, por exemplo, eu atendo só na cidade de São Paulo, mais do que isso eu não consigo ir por conta de deslocamento que é impossível. Se eu faço o meu serviço dessa forma, se eu consigo entregar o meu serviço só na cidade de São Paulo, eu não vou anunciar para todos os territórios e países, nem para o Brasil inteiro, e aí eu vou inserir um outro local. E aí a gente inserir um outro local e pode clicar aqui em pesquisa avançada, para que você consiga visualizar o raio ou o estado ali, a região que você está. Então, como eu disse, né, eu sou um eletricista que estou ali na região de São Paulo e eu só atuo na região de São Paulo. Não é interessante para mim anunciar em outros locais porque eu nem consigo me deslocar. Então eu vou vir aqui e vou pesquisar por São Paulo, tá bom? E aí eu vou colocar, cara, só atendo realmente ali na região de São Paulo. Então eu vou me localizar só por essa parte e vou anunciar só por essa parte aqui. Perfeito.
é só você ir lá e salvar. Só que aí você pode pensar, cara, região de São Paulo é muito grande para mim. Eu atendo aqui, deixa eu ver um bairro, Perdizes. Eu atendo só no bairro de Perdizes. E aí eu não consigo sair mais do que isso. Beleza, você pode vir aqui em raio, tá? Clicar, seleciona sempre quilometragem, e aí você pode colocar por Perdizes. Mo, tô gravando. Faz menos barulhinho. Faz menos barulhinho. Tá bom. Bom, e aqui colocando como Perdizes, né? O bairro que a gente colocou, ele já aparece para que a gente possa incluir. E aí, beleza, eu escolhi um raio ali de 20 km, e aí ele pegou toda essa região aqui. E aí você pode pensar, caraca, tá bem mais do que só o bairro ali onde eu quero atender. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui e restringir um pouco mais esse alcance. Então eu vou colocar que eu atendo ali dentro do meu bairro em até 5 km. Pronto, coloquei ali até essa região aqui eu consigo atender. Se você quiser colocar mais regiões ali, é só ir adicionando, não tem problema nenhum, tá bom? Então, você pode fazer dessa forma aqui. Só que aí tem uma questão que é interessante a gente pensar. Se você, né, entrega ali produtos e consegue entregar para o Brasil inteiro, talvez seja interessante você ver qual que é o tipo de público que compra de você, qual que é o estado que mais compram de você. Por quê? Beleza, eu tenho aqui distribuição para o país inteiro, consigo atender tudo, mas aí vamos supor que para você fazer um frete, por exemplo, de São Paulo até o Amazonas aqui, você vai ter um custo muito grande que provavelmente as pessoas não vão querer fechar, né, com você. E aí, será que é interessante, né, você faz esse exame de consciência? É interessante você anunciar ali no estado do Amazonas? É interessante você anunciar no Amapá, no Maranhão, no Ceará, né, na Rondônia, no Acre? Então, esses pontos você tem que pensar também, tá? Mesmo que você atenda ali para o Brasil inteiro, é interessante você colocar em locais onde tem uma saída melhor, seja mais perto, tá bom? Para que pessoas, por exemplo, lá de longe, não gastem seu clique à toa, beleza? Show de bola. E aí a gente vem aqui para um ponto bem interessante. Eu acabei esquecendo de salvar aqui, São Paulo, né? Então, deixa eu salvar aqui a cidade de São Paulo. Beleza. Aí você foi lá, colocou ali o seu local e aí pronto. Poxa, estou anunciando só para São Paulo. Não é bem assim. Por quê? Aqui em opções locais, a gente pode ver que o Google ele dá duas opções aqui para a gente escolher e marcar uma ou outra. Como padrão, ele vem sempre aqui na de cima, presença ou interesse. E o que é isso, né? É bem sugestivo aqui também, ó. Pessoas que estão nos locais incluídos, que frequentam as áreas ou demonstram interesse nelas. E aí ele marca aqui como recomendado. E aí, vamos lá aos fatos, né? Se eu sou um eletricista ali, que atendo só no bairro específico de São Paulo, ou só na cidade de São Paulo, se eu marco essa primeira caixinha, eu estou dizendo para o Google o seguinte: Google, manda para mim todo mundo que está na região que eu delimitei, mas pessoas também que têm interesse ativo no meu serviço fora dessa região. Então, se um cara estiver lá nos Estados Unidos e ele pesquisar ali por eletricista 24 horas, o Google entender que você está bem qualificado para aparecer para ele, o Google vai mostrar o seu anúncio. Só que a gente sabe que um cara que está lá nos Estados Unidos não vai conseguir fechar ali com você o seu serviço. Então, nesse caso, é interessante você ver essa viabilidade. E aí, se você se encaixa nesse exemplo que eu dei, você marca como só presença, ou seja, só as pessoas que estão naquela área que você marcou de fato, tá bom? Então, é esse o ponto. E aí, aqui também entra aquela questão, se você atende ali mais regiões, o Brasil inteiro, também vale a pena você ver se é interessante você atender aqui pessoas, né, que estão ali no raio de presença ou no raio de interesse, tá bom?
O ideal é que você sempre segmente aqui por presença, tá bom? Legal. Então vamos lá. O próximo ponto aqui a gente falar é sobre o idioma. Aqui, basicamente, ele diz o seguinte: quais são os tipos de idioma que você quer aprender, que você quer atrair, né, de pessoas que provavelmente vão comprar de você. Obviamente, se você está anunciando no Brasil, o idioma é português, mas aí existem pessoas, tá, que elas estão ali aprendendo outro idioma, francês, italiano, inglês, e aí elas acabam deixando o computador e o navegador delas também em inglês ou celular, né? E aí acaba que o Google pode não mostrar esses resultados de busca, né? Ou seja, o seu anúncio para essa pessoa. Então é sempre legal colocar aqui como todos os idiomas, beleza? E aí pode seguir tranquilamente assim. Agora, se você quer atingir uma parcela, como que eu posso dizer, seleta, por exemplo, só pessoas que falam inglês, só pessoas que falam aquele idioma, pode filtrar sem problema nenhum, beleza? E aqui nós vamos seguir para os segmentos de público-alvo. Nos segmentos de público-alvo, eles nos dá, aqui o Google nos dá a seguinte caixinha também para que a gente possa escolher de observação, o que ele coloca como recomendado, e segmentação. E o que seria isso? Quando a gente fala aqui de segmentos de público-alvo, a gente quer passar para o Google o seguinte: Google, eu quero pessoas, por exemplo, que têm o estado civil aqui solteiro e aí ela não pode ser casada, por exemplo, né? Eu quero aqui pessoas que é pai e mãe e são pais aqui de bebês de até 1 ano e 3 meses. E aí você seleciona. O que é interessante nessa segmentação? Que você procure, né, e você realmente vá procurando ali os seus segmentos e sempre marque como observação, tá bom? Nesse caso, pro sentido de que, se você quer apenas direcionar o Google para o local que o seu público tá, por exemplo, cara, o meu público, ele geralmente são pessoas ali que são viajantes frequentes, mas não é uma regra, né? Não é uma regra isso. Então você vai colocar como observação para que o Google entenda que aquele tipo de pessoa é o seu público, mas ele não restringe para outros tipos de pessoa também que podem vir a comprar de você. Agora, se você vende algo bem segmentado, algo bem específico, é interessante você segmentar ali por aquele público direto, tá, que compra de você. Mas toma cuidado, que para isso você precisa realmente conhecer a fundo quem é o seu público, tá bom? No geral, o importante aqui, o bom, é que você sempre coloque observação, tá bom? Você não perde nada por isso. Show de bola. A propósito, eu não vou segmentar aqui, porque como o exemplo que eu estou utilizando é um eletricista 24 horas, todo mundo pode precisar. Então, eu não coloquei aqui como observação, nem pesquisei nada relacionado aqui, beleza? Então, a gente pode seguir. Aqui, ele mostra para a gente, né, que essa caixinha, esse balão, ele não pode ser selecionado, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. E se o seu também tiver aqui apto, né, a ser selecionado, pode manter desativado sem problema nenhum. E aí, antes de clicar no próximo, nós vamos aqui configurar uma coisa bem importante, né? Aqui nós falamos sobre a rotação dos anúncios. Não precisa mexer nesse ponto, ele já vem configurado por padrão como a melhor opção, que é priorizar os anúncios de melhor desempenho. O que seria isso? Vamos imaginar que em uma campanha você tem ali um grupo de anúncios e esse grupo de anúncios tem 3 anúncios lá dentro. Ao invés do Google gastar tudo num anúncio que não faz sentido, que não te traz resultado, ele vai fazer ali as avaliações de desempenho e aí ele vai começar a gastar mais naqueles anúncios que realmente tem um resultado satisfatório para você, tá? Show de bola. Próximo ponto, nós vamos aqui colocar as datas de início e término, e aí seria interessante a gente pensar o seguinte, tá? Se você é uma empresa que trabalha ali com produtos de sazonalidades, ou seja, que tem uma data específica para começar e uma data específica para acabar,
aí você coloca aqui uma data de término, tá bom? Só que assim, essa função, eu não sei nem por que ela ainda não foi extinta do Google, porque assim, quando a gente cria uma campanha e ela tem um tempo para acabar, se a gente colocar a verba delimitada ali para ela acabar no dia, ela vai acabar. Ou a gente pode ir lá e simplesmente pausar aquela campanha no painel, que é bem mais tranquilo. Então, esse ponto aqui fica a seu critério, você pode colocar ou não. Eu recomendo que você não coloque, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, nós temos a programação dos anúncios, e aqui é um dos pontos chaves também. O que eu sempre penso, tá? De forma estratégica. Aqui nos meus anúncios, né, que eu monto, eu sempre busco o seguinte: para os meus clientes que eles atuam de 8 às 18, eu sempre busco manter os horários ali onde os anúncios vão aparecer de pelo menos 8 até às 5. Por quê? Às 18 horas quer dizer o quê? Que o nosso anúncio ele vai começar a rodar ali às 8 e vai ficar até às 18. Só que muito provavelmente, vamos imaginar aí que um lead entra ali às 5h40, 5h50, e aí o pessoal já está arrumando ali as malas, as malas não, né? Já tá arrumando ali as coisas, já tá arrumando ali o seu local para ir embora, e aí chega um lead, provavelmente ele não será atendido. Então eu sempre gosto de deixar ou até às 5 ou até às 5h30 para esse caso. Um outro ponto importante a gente olhar aqui é o seguinte, né? Você pode até pensar, cara, eu quero aparecer sempre, eu quero aparecer toda hora, sempre mais que o meu concorrente. Só que aí entra outro ponto importante também. Você colocando aqui que você vai rodar todos os dias, de meia-noite a meia-noite, vai aparecer o seu anúncio sempre, você tem que se certificar que vai ter alguém ali pronto para atender essa pessoa, essa oportunidade quando ela chegar. Ou se certificar que o seu sistema, as suas coisas ali, vão estar funcionando de acordo para recepcionar essa pessoa em qualquer momento que ela entrar. O que eu sempre recomendo, tá? Se você atua de segunda a sexta, e aí você tem um horário marcado realmente ali para iniciar e para parar, você pode selecionar de segunda a sexta e vir aqui colocar o horário que você quer começar a trabalhar, ou seja, que o seu anúncio vai começar a rodar e o tempo que você vai parar também, beleza? Caso você fale, cara, eu atuo sábado e domingo, todos os dias, para mim não tem isso. Ainda assim, eu recomendo que você coloque de segunda a sexta e adicione aqui os sábados e domingos. Por quê? Depois, quando a gente for fazer ali algumas análises, otimizações, isso é assunto para outro vídeo, vocês vão perceber que fica mais fácil da gente entender, né, as métricas dos dias que nós temos mais desempenho e dos dias que nós temos menos desempenho. Então é interessante colocar dessa forma, porque se a gente deixa ali só todos os dias, acaba que a métrica fica uma só e a gente não consegue saber qual é o dia melhor, qual é o dia pior, tá bom? Então, show de bola. Aqui nós não precisamos mais configurar nada, lista de marcas, opções de URL, rotação de anúncios, como nós já falamos, não precisa mexer, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui para o próximo. E aqui nós vamos, de fato, ele abriu um wizardzinho, a começar a criar os nossos anúncios, a realmente dar vida ali para o que o nosso lead vai ver, tá? E aí, o primeiro ponto que eu sempre gosto de fazer é nomear o meu grupo de anúncio. Então, como eu sou um eletricista 24 horas, eu venho aqui no lapisinho e clico, e aí eu vou selecionar, né? Sempre gosto de colocar o seguinte: GA, que no caso é grupo de anúncio, dou um espacinho 01 para entender que é um grupo 1, e aí eu coloco um sinalzinho de maior ou dou um hífen, né? Tanto faz, pode ficar ao seu critério. E aí eu vou nomear aquele grupo, porque imagina, eu posso ser um eletricista 24 horas, mas eu oferto ali o serviço de instalação elétrica, de manutenção elétrica, instalação em portão, algo do tipo. Então é sempre importante você especificar aquele grupo, aquela campanha que você está atuando. Então aqui eu vou colocar que eu sou um eletricista normal, vou atender tudo aqui genérico mesmo. Então, eletricista. E aí eu só
colocar aqui. Show de bola. Beleza, grupo nomeado, a gente pode seguir. Aqui ele pede o seguinte, para a gente inserir o local ali, os produtos ou serviços que nós vamos anunciar e o site ali para buscar a palavra-chave. Se você já tem as suas palavras-chave, ou mesmo que você não tenha, eu recomendo você nem colocar o seu site aqui, porque geralmente ele vai sugerir 1 milhão de palavras-chave para você colocar e nem todas as palavras são boas, tá bom? E lembra, quantidade não é qualidade, tá bom? Então, beleza, não precisa colocar, ele fala até aqui, que é só para receber sugestões. Então, vamos imaginar que eu sou um eletricista 24 horas, e aí eu vou anunciar para exatamente essa palavra. Então, vou colocar eletricista 24 horas. Beleza. Ah, por que você colocou aqui entre chaves, né? Perdão, entre aspas. Porque é o seguinte, dentro do Google Ads, nós temos ali 3 tipos de correspondência, tá bom? Para a palavra-chave. O que seriam essas correspondências? A correspondência é basicamente a forma que o Google vai exibir o seu anúncio para aquela palavra-chave. Ou seja, se eu tenho aqui a palavra-chave eletricista 24 horas dentro de aspas duplas, eu estou dizendo para ele que a minha palavra-chave ela é de correspondência de frase. E o que seria isso? Seria basicamente o seguinte, tudo o que o usuário, imaginando aqui que eu sou um usuário, que pesquisa assim, ó, eletricista 24 horas em São Paulo, né? Em colocar só SP. Se a minha palavra é eletricista 24 horas e o cara pesquisou em São Paulo depois, ainda assim o Google vai mostrar o meu anúncio porque a minha palavra-chave ela está aqui como uma correspondência de frase. Ou seja, o importante para o Google é que a frase eletricista em 24 horas esteja ativa e o São Paulo em São Paulo é só o complemento. Caso eu fosse colocar uma correspondência exata, ou seja, eu quero só exatamente pessoas que pesquisam por eletricista 24 horas, eu colocaria entre chaves, tá? Colocaria aqui para ela limitar só para pesquisas exatamente assim. Caso eu não colocasse nada, deixasse só a palavra escrita eletricista 24 horas, seria correspondência ampla. Se você é iniciante, eu não recomendo, tá? De jeito nenhum, que você inicie ali na correspondência ampla, a menos que você conheça realmente muito do seu público, sabe como ele pesquisa, de fato ali todas as palavras, aí eu recomendo que você coloque ampla. Só que se você é iniciante, provavelmente você ainda não tem esse conhecimento do seu público. Então, pode colocar na frase mesmo, tá bom? Show de bola. Rolando aqui a nossa página, nós vamos ter aqui a nossa URL final. O que é isso? Lembra, na verdade eu falei no outro vídeo, né? Que o Google ele pede um site para que a gente possa anunciar. E esse site ele precisa ser seu, né? E aí ele pede aqui para a gente inserir a nossa URL final, ou seja, a página que a gente quer anunciar aquele produto. Se eu tenho ali, sou um eletricista 24 horas, vamos imaginar que o meu site ele é o eletricista, né? Ele é o eletricista24horas.com.br. Então, eu vou vir e vou colocar www, né? eletricista24horas.com.br. Beleza, essa aqui é a minha página e tá aqui. Estou anunciando para ela. Aqui ele pede o seguinte para a gente colocar o caminho de exibição. E aí vocês já vão entender o que é esse caminho de exibição. Então aqui eu vou colocar um eletricista e aqui um 24 horas. E aí a gente já vai conseguir perceber o seguinte. Veja que conforme eu vá mexendo aqui no anúncio, ele vai mostrando as variações que ele vai apresentando aqui para a gente. Ele vai mostrando como que esse anúncio vai ficando. Então aqui, o que eu coloquei eletricista 24 horas, ele mostra como se fosse um caminhozinho de exibição. Esse ponto, ele é apenas
para apresentar, né, a apresentação. Não vai ter problema nenhum se caso você colocar aqui algo e a sua página for diferente, for, por exemplo, barra, orçamento, não vai ter problema nenhum, é apenas ali visual, tá bom? Para a pessoa ver e ter mais confiança. Show de bola. Descendo agora aqui para os títulos e descrições, nós temos aqui até 15 títulos para colocar, né? E aí o que eu recomendo? Colocar aqui pelos métodos que eu venho utilizando e vem dado certo. Sempre colocar a sua palavra-chave, né? Então, pode colocar ela aqui embaixo. Deixa eu copiar e colocar ela, para que assim o nosso anúncio fique bem qualificado, tá bom? Então, eletricista 24 horas. E aí, você não precisa preencher todos os 15 títulos. É ideal que você coloque aqui pelo menos de 4 a 6. É ideal que você coloque pelo menos 4 títulos, que já é interessante, já é suficiente e já é bem bacana. Então, colocando a sua palavra-chave, de resto aqui você pode colocar algo que reforce a mesma. Então, vamos pensar um pouco, né? Eu coloquei eletricista 24 horas. Aqui você pode colocar entre em contato agora, né? Aí você pode colocar, por exemplo, pela região, eletricista 24 horas, coloquei 34, 24 horas em São Paulo, SP, né? E aí você pode adicionar aqui mais um títulozinho, por exemplo, instalação elétrica, deixa eu colocar o acentozinho, completo. Pronto, ou completa. Pronto, você tem aqui os seus 4 títulos, aqui à sua disposição. Não precisa colocar mais, tá bom? Tá tranquilo, assim já funciona, já é bem bacana, beleza? Então aqui ele pede para a gente colocar as nossas descrições. E aqui ele fala para a gente colocar pelo menos até 4 descrições, né? Como são 4 descrições aqui que ele pede para a gente colocar, para que a gente não demore muito tempo, eu vou só repetir os títulos que a gente tem e vou colocar 1, 2 e 3, para que a gente, né, salve um pouquinho desse tempo. Mas nesse caso, é interessante que vocês coloquem as 4 descrições, elas podem ir até 90 caracteres, tá? E o que é interessante aqui nas descrições? Que você reforce ainda mais os seus títulos, ou seja, se você é um serviço de eletricista 24 horas, colocar instalação elétrica completa, 24 horas, e aí chame já, faça o seu orçamento. E aí você vai reforçando aqui ao longo das descrições. Beleza, rolando um pouco aqui para baixo, nós temos o nome e os logotipos aqui da empresa, né? O que seria isso? É onde a gente vai colocar o nosso nome, no caso o nome da empresa, e também a imagenzinha ali, o logo da sua empresa. O meu, ele não liberou ainda, porque ele precisa fazer uma verificação de anunciante, o Google, para mostrar que eu realmente sou qualificado ali para anunciar no Google, e aí sim ele libera. Quando você for fazer o seu, se de fato estiver mostrando aqui, dessa forma, pode clicar em acessar o conteúdo ou pode seguir para o próximo passo, que depois é possível voltar também e colocar, tá bom? Não é uma coisa que vai travar ali a sua criação de campanha. Beleza. Aqui é um recurso extremamente importante, que é o seguinte, são os chamados site links. É onde a gente basicamente reforça toda a nossa estratégia, onde a gente chama um pouco mais da atenção ali do nosso cliente, né, do nosso lead. E aí, o que seria interessante a gente colocar? É interessante colocar os 4, tá bom? E aí a gente pode criar eles de forma bem simples, tá? A gente pode clicar aqui e aí ele vai pedir um textinho de site link. Então, vamos imaginar ali que a gente é um eletricista 24 horas e o nosso serviço pode ser parcelado em até 6 vezes. Então,
pode colocar aqui, ó, parcelado, né? Parcelamos em 6 vezes no cartão, por exemplo. Beleza, é um título. E aí você pode colocar o seguinte, né? Entre aqui em contato agora mesmo. E embaixo você pode colocar o seguinte, condição de pagamento facilitado. Perfeito. Colocou, pode colocar um pontinho aqui, nesse último. E aí, a URL você vai direcionar para o seguinte. Lembra que o nosso site é o https://www.eletricista24horas, né, .com.br. Beleza. Esse site link, o que é interessante nele? Você pode muito bem pegar ele e usar como um chamativo ali para o seu site, né? Para o seu site mesmo normal, que pode funcionar muito bem. Inclusive, em alguns dos clientes que eu uso aqui, dá muito bom. Mas também seria interessante você colocar e direcionar esse site link só para aquela parte específica. E aí, como você faz isso? Você teria que ter uma página específica onde fala ali só do parcelamento em 6 vezes no cartão, né? E aí, no caso, você tem uma estruturazinha com banner, fala ali sobre o parcelamento para ganhar essa oportunidade mais fácil. Caso você não tenha algo bem definido assim, eu recomendo que você não coloque, você deixe sem mesmo, ou que você use como iscas ali mesmo para o seu site, tá bom? É interessante colocar, mas se não for para colocar bem feito, aí é melhor não colocar, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui como se fosse um parse 6x, por exemplo, né? Então, legal. Os outros site links, eles são criados da mesma forma, tá bom? Então, a gente preenche aqui todos eles, os nossos site links, e aí perceba uma coisa, né? À medida que nós vamos colocando informações aqui dentro do nosso anúncio, ele vai aumentando a qualidade aqui também. Atualmente, o nosso aqui está em médio, mas isso aqui eu já até chamo um ponto para vocês no seguinte, não precisa se preocupar com a qualidade desse anúncio, tá bom? Porque assim, às vezes a gente tem um anúncio ali excelente, que está marcando como excelente, porém esse anúncio não converte nada, porque é um anúncio ruim. É melhor você ter um anúncio marcado aqui como ruim e vender todos os dias do que um excelente e aí você tem um desempenho bem baixo, né? Então, o meu já pode até ficar esperando que ele não vai preencher, porque eu não preenchi aqui todos os títulos, como ele pede, não coloquei nome nem logotipo e nem preenchi todos os site links. Mas entenda bem, quando você for fazer o seu, dentro ali do seu público, dentro da sua persona, é interessante você preencher todos os site links, preencher as descrições certinhas e os títulos realmente não precisa. Você pode ter ali de 4 a 6 que tá tudo bem, beleza? E aí, show de bola. Criados ali os site links, nós vamos colocar as frases de destaque. O que seriam essas frases de destaque? Geralmente, quando a gente pesquisa ali no Google alguma coisa, além da descrição, que ela pode aparecer aqui, ela pode aparecer o seguinte, descrição 1, descrição 2 e texto da frase de destaque, que seria basicamente assim, atendimento, né? Vamos colocar atendimento rápido. Beleza, e outro aqui é atendimento 24 horas. Perceba que ele já vai complementando aqui com algumas coisas que a gente faz, que a gente colocou. Nesse caso, as frases de destaque é importante, como o próprio nome já diz, para que você destaque alguns serviços, algumas condições, algumas vantagens que você tem ali no seu serviço, no seu produto, e aí apareça ali uma vez ou outra para o lead. Por quê? Não é sempre que esse recurso ele aparece, tá bom? Ali para quando a pessoa pesquisa. Então, nós podemos salvar. O ideal é que você tenha aqui pelo menos 10 frases de destaque, que já é interessante, tá bom? E, se eu não me engano, o máximo aqui
é 20 ou 25, tá bom? Mas tendo 10 aqui já é bem interessante, já é bem legal. E aí você pode clicar para aplicar, que ela já vai começar a aparecer no nosso anúnciozinho, beleza? Seguindo um pouco mais para baixo, nós temos aqui mais tipos de recursos, que é o seguinte, aqui ele mostra para a gente fazer, né, a criação de alguns recursos, tá? Que são as chamadas extensões de anúncio, por outro nome também. A extensão aqui de promoção, ela é interessante se caso você realmente estiver fazendo ali uma promoção de um produto ou estiver ofertando ali com desconto maior. Para preços também é quase que o mesmo sentido ali de promoções, porque imagina, se você é um prestador de serviço que você precisa fazer um orçamento, não é interessante você colocar os seus preços ali, porque você precisa, né, saber ali qual que é a solicitação daquela pessoa. Para as promoções também, segue o mesmo sentido. E aí a gente fala aqui sobre as chamadas. Se você vende ali um produto ou algo do tipo que precisa que a pessoa ligue para você, ou se você recebe ligações e segue esse atendimento por ligações, pode clicar normalmente, tá? Para configurar. E aí vocês vão descer, na verdade subir, até achar aqui o Brasil. Existem, né, algumas formas de colocar esse número e uma delas que o Google mostra para a gente aqui no exemplo é essa aqui, colocando 0, né, o código do país, o 11 e aí o número. Geralmente, essa forma, pelo menos das vezes que eu testo, que eu coloco, não funciona. Qual que é a forma que funciona? Eu sempre abro aqui o parêntese, tá bom? Coloco o DDD do estado, ali da cidade, e aí eu coloco o seguinte, 9, e aí eu coloco o número, 1, 2, 3, 4, dou um espaço com hífen, e aí eu finalizo ali, 6, 7, 8, 9. Pronto. É essa forma aqui que funciona, a forma que eu utilizo, e não dá problema nenhum. E aí ele pede aqui para a gente marcar a ação de conversão. Pode deixar padrão para ele usar realmente as configurações da conta, não precisa colocar em opções avançadas nem nada do tipo, e aí ele já vai estar configuradinho, bem bonitinho aqui o nosso número para a pessoa só clicar e ligar direto. Obviamente é importante que esse número esteja ativo e que você use e atenda ele, porque cada vez que a pessoa também clica aqui, ela gasta ali um clique, como se fosse o seu anúncio normal, tá? Então você pode salvar sem problema nenhum e aplicar. Aqui nós temos os snippets estruturados e também formulário de lead e aplicativos. Esses três tipos de extensão de recurso, eu sinceramente acredito que eles serão extintos daqui a uns dias, porque não faz sentido, tá bom? Esse de aplicativo até faz, mas é mais para caso assim, você tem um jogo ali de celular e aí você quer fazer o seu anúncio dentro daquele jogo, ali algo do tipo. Não é muito interessante para esse fim que a gente está falando aqui, tá bom? Para opções de URL do anúncio, não precisa clicar, também já vem tudo configurado padrão e aí a gente pode só concluir. Após concluir, ele vai mostrar aqui os nossos anúncios e aí a gente pode clicar aqui uma próxima vez, né? Para o próximo. Quando a gente terminar de criar o nosso anúncio, ele vai recomendar um valor de orçamento para que a gente possa colocar por dia. E aqui é bem interessante a gente entender o seguinte, tá? Avaliando pela nossa palavra-chave, né? Lembra que lá no início eu falei que a nossa palavra-chave seria eletricista 24 horas e ela custaria no máximo até R$3. Avaliando que a nossa palavra custe ali até R$3, nós precisamos, para ter dados interessantes no Google, a forma que eu faço, é que a gente tenha pelo menos 10 cliques por dia, tá? Então, se a gente for ali levar em consideração que cada clique custa R$3 e a gente precisa ter 10, o nosso orçamento diário precisa ser de R$30. Então, isso que o Google recomenda aqui para a gente, nem sempre é o valor de fato que nós podemos esperar a pagar. Aqui ele nos dá até uma informação aqui mais interessante, né? Ele fala que o nosso CPC médio vai ficar em torno de 1,88. Então, se a gente quer atingir ali só 10 cliques por dia,
e tem uma verba mais reduzida, a gente poderia colocar ali R$ 20 por dia, que já funcionaria bacana. Agora, se você quer ter ali, claro, um desempenho melhor e, né, interessante, não precisa colocar esses 98, né, que ele está recomendando. Coloca o que o seu bolso consegue pagar, o que você consegue gerenciar, tá bom? E o que seja interessante ali para você. Por exemplo, perceba que com praticamente R$ 100, ele está dizendo que nós vamos ter 368 cliques, né? E aí, por R$ 1,88. Se eu colocar aqui, isso são cliques semanais, tá? Se eu colocar R$ 30, que eu quero pagar só R$ 30, eu vou ter 207 cliques por semana, né? Se a gente dividir ali por 5 dias, no caso de segunda a sexta, são quase 50, na verdade 40 e poucos cliques, né? Que a gente vai ter ali por semana. Então, tá interessante. Você precisa avaliar, né, de acordo aí com o seu nicho, com a sua palavra-chave, quantidade de palavra-chave que você colocou na sua conta, e aí viabilizar aqui o melhor orçamento para você. Podemos clicar aqui em próxima, e aí ele vai verificar se tem alguns erros. E aí eu já te adianto o seguinte, aqui ele não apareceu nenhum erro, não mostrou nada aqui para a gente pode publicar nossa campanha tranquilamente. No seu caso, quando você for criar, pode ser bem possível que por deixar de colocar ali alguns títulos ou por usar alguma pontuação indevida, por exemplo, exclamação no final dos títulos ou das descrições, ou repetir títulos e descrições, ele apareça algum sinalzinho vermelho aqui em revisar ou aonde tiver o erro para que você possa ir lá e corrigir. Em algum dos casos, ele mostra assim que a sua campanha tem algum erro, porque você deixou de colocar alguma recomendação do Google, mas mesmo assim ele deixa publicar. E aí você pode publicar tranquilamente, se certificando que a sua campanha realmente está alinhada com aquilo que você quer ofertar, pode publicar e pronto. Campanha criada, campanha publicada. Agora o que você precisaria fazer? Na verdade, antes dele mostrar aqui a nossa campanha criada e publicada, ele pede para a gente configurar uma tag do Google. Nesse caso, pode sair, pode clicar no xizinho aqui, sem problema nenhum, porque não é o objetivo da aula, tá bom? Então, show de bola. Quando a sua campanha vir a ser criada aqui e publicada, ela vai ficar verdinha, né? A bolinha verdinha, e a estratégia de lance aqui, ela vai mostrar que está em aprendizado, porque nós acabamos de criar ela, beleza? E aí, nós podemos pausar essa campanha ou remover, clicando aqui na bolinha verde, e aí vai dar essas opções aqui para a gente também, beleza? No geral, a campanha é assim que eu crio, é assim que eu faço a estratégia, dá muito resultado e aí você só precisa ir otimizando junto com esses resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você não perca mais nenhum vídeo. Também aproveite que você agora começou a criar a sua primeira campanha para maratonar um curso que eu deixei grátis, estou deixando aqui no cardzinho, de um curso de palavra-chave, onde você vai aprender a escolher, a ver qual que é a mais barata, como pagar mais barato, tipo de correspondência, tudo isso nesse curso totalmente grátis.